abrir comigo em João, Evangelho de João. O capítulo é de número 11. Versículo 41. João 11 e 41. Aleluia. Amém? Quem quiser acompanhar está aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor. 39. Tirai a pedra. E disse Maria, irmã do mundo: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para que, por causa da multidão, por causa da multidão que me rodeia, para que crescem que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Poder sentar. O tema da mensagem dessa noite é: quem disse para você que é o fim? Um dia na minha vida, também por circunstância do que tinha acontecido, eu falei somente eu e Deus. Senhor, acabou, Pai, deu. Sei que daqui para frente não tem mais como fazer. Eu naquele dia ousei usar uma frase dizendo: Satanás venceu. Isso já faz, aleluia, 22 anos. E o Senhor me mostrou, aleluia, que muitas vezes nós nos damos por derrotados. Muitas vezes nós nos damos por vencidos. Só que a resposta certa, ela vem do lado do Senhor. Não sabemos o que estamos falando, porque tem hora que não entendemos, aleluia, a luta que passamos. Eu sei que você daqui nessa noite que está complicado. Eu sei, aleluia, que Deus, Ele está movendo. Mas muitas vezes em nossas vidas nós reclamamos com Deus e achamos que nós perdemos. Muitas vezes achamos que perdemos para uma enfermidade. Como disse há pouco, muitas vezes achamos que perdemos para uma contenda. Muitas vezes achamos que perdemos porque alguém foi embora de nossas vidas. Ou perdemos, aleluia, porque perdemos um ente querido. Mas quando nós achamos que é o fim, é quando o Senhor nos mostra dizendo assim: é só o começo que eu tenho para você. Temos que viver na dependência única e exclusiva do Senhor. Aprender a ouvir a voz do Senhor. Um dia em casa, sentado vendo vídeos na internet, eu comecei a perceber nessa palavra uma coisa interessante. Jesus estava no cemitério, tinha muitos sepulcros, aleluia. Se ele quisesse, ele dizia: saiam todos da cova. Mas a palavra que ele dá no 43 é: Lázaro, vem para fora. Em meio a milhares de mortos naquele cemitério, somente um ressuscitou, que era Lázaro. E o problema é que as irmãs de Lázaro foram no quarto dia. Por que isso? Eu estava vendo o médico explicando, aleluia. Por causa da doença chamada catalepsia. Nós temos um velório que dura 24 horas.
Uma pessoa, aleluia, ela pode sobreviver até certo tempo. Eu vi esse dia um vídeo de um moço em que ele tinha sido dado como morte cerebral, e os médicos entubaram ele e começaram o procedimento para tirar os órgãos. Mas aleluia, no meio da operação, o pai invadiu a sala porque o pai viu a mão do menino mexer, e ele invadiu e o menino está vivo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós, seres humanos, nós não vivemos como um automóvel. O motor é zero, ficou velho, o carro para, gasta demais. O motor fundiu, o carro não anda, é uma vertente, tem que pôr motor novo para fazer o motor. Mas nós não somos um automóvel. É certo que somos a melhor máquina já feita no mundo, porque foi Deus quem fez. Mas nós não somos uma máquina. Alguém acha que você é uma máquina porque não quer que você chore. Alguém acha que o pastor é uma máquina porque o pastor, aliás, todo mundo desabafa com o pastor, mas o pastor não pode desabafar com ninguém. Todo mundo pode se mostrar fraco, mas o pastor não pode se mostrar. É isso que eu quero te mostrar nessa noite, aleluia, que você é um servo, que você é uma ovelha, você tem o direito de chorar, você tem o direito de expressar, aleluia, as suas emoções, porque Deus não conhece. Se em meio a vários mortos, Jesus disse somente para um veio para fora. Nessa noite o Senhor está te chamando para sair no meio desse problema. Está te chamando para sair no meio desse marasmo. Está te chamando para sair no meio dessa nuvem negra que estava virando a sua vida e vir para a glória dele. Porque ele é Deus de poder e graça. Aleluia. As irmãs de Lázaro não creram. As pessoas que estavam ali não creram. Riram quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Muitos ali riram e disseram: não, por isso que está cheio de demônio, está ficando louco, agora mandar um morto, agora tinha saído. Porque para o judeu 4 dias o morto era impossível reviver. Aleluia. Eu quero te dizer que Jesus vai vir mudar na tua vida. Quando tudo parece não ter solução, o Senhor muda tudo na sua vida. Quando para nós não tem mais o que fazer. Jesus sempre aparece para nós aos 45 do segundo tempo. Quando o juiz vai levantar a mão e decretar o fim do jogo, ele fala: não, espera um pouco. Eu sou Deus sobre a sua vida. E aquilo que você acha, aquilo que você tem certeza que você perdeu, não está perdido. Aquilo que você acha que não dá, eu te digo, dá sim. Aquilo que você dizia no teu coração: por que eu não fiz isso? Por que eu não... Deus trabalha da maneira dele. E nós não entendemos. Às vezes nós queríamos ser diferente. Olhar pessoas mais maduras e dizer: olha, eu quero ser igual aquela pessoa. Quero ser igual a evangelista, abençoado, próspero, um homem que pensa, um homem que ganha dinheiro, tem chácara, fazenda, casa na tua Nogueira, com 10, 15 quartos, aleluia. Mas ele é ele, não sou eu. Oh, desculpa ter revelado essa patrimônio. Aleluia. Só que tal pessoa é ele, nós não somos igual a outras pessoas. Mas se você fala assim: mas Deus, eu quero a pessoa, o evangelho tem tudo, mas eu não tenho nada. Problema seu. Nós temos o problema de olhar para os outros e achar que os outros são melhores e nós não somos nada. O mesmo Deus dele é o mesmo Deus seu. A diferença está em ouvir a voz do Senhor. Aí nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, eu não acredito que eu vou conseguir vencer. O Senhor não é meu Deus. A minha vida é uma derrota. A minha vida é uma desgraça. Senhor, que vida é essa? E aí começa a lamúria, como se Deus fosse culpado da sua derrota. Só que quantas chances Deus nos dá para vencer? Quantas chances? E se Lázaro não tivesse ouvido e ficado sentado pensando: não, eu estou ouvindo uma voz aqui, eu estou morto. Já morri. Que estou ouvindo voz? Não, não vou sair não. Vou ficar aqui dentro, quietinho. Depois eu volto a dormir de novo, porque eu estou achando que estou ficando louco. Como é que pode um morto ouvir voz? Mas Lázaro ouviu. O segredo para uma bênção é ouvir a voz de Jesus.
Só há recomeço quando nós ouvimos a voz de Jesus. Se eu não ouvir a voz do Senhor, não há recomeço. Você acha que eu cheguei na fé abençoado, próximo, moldado? Não. Chegamos numa luta miserável, casamento praticamente acabado, uma derrota, a porta de emprego não se abria. E eu pensando, meu Deus, que vida é essa? Aí a primeira coisa que você vai pensar: fizeram uma culpa para mim. Que macumba, irmão? A culpa não é dos outros, não. A culpa é sua que não busca. Se entrega ao Senhor para você ver. Pega nas mãos do Senhor para você ver. Marcha com o Senhor para você ver como Deus vai mover a cada dia. Ah, pastor, não quero porque eu sou penalizado e peço que Deus dê os seus eleitos dados. Não é amigo de Jesus, e daí? É um grande amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Ele passou pela luta. Por que você não vai passar? Por que nós não passamos? A luta, o tempo de prova, o tempo de sequidão. Não é Deus desmerecendo você, não é Deus desaprovando você, não é Deus dizendo que você é incompetente, que você não presta. É um tempo que Deus está provando o seu coração para saber se você, quando Deus disser, vai dar a volta por cima. É um tempo que Deus nos coloca na prova, chamado tempo de dispensação. É um tempo que ouvimos a voz de Deus, para ver se quando Ele falar, nós vamos absorver. Se quando Ele direcionar, nós vamos marchar naquela direção, porque Deus conta com você. Você não é mais importante que ninguém, não. Mas Deus tem te chamado para algo. Imagine, todo mundo olhou e teve que ver Lázaro saindo, aleluia, amarrado em várias fitas. Que o judeu crê na ressurreição e ele pega um ponto, eles deixam semi-nu, passam várias faixas e cobrem com ervas aromáticas, e vão ser uma prepara. E todo mundo teve que ver Lázaro saindo, com faixa ou sem faixa. Mas viu um Lázaro saudável. Há um algo que eu nunca vi pastor pregar, que eu vou te pregar nessa hora. Quando Lázaro ressurge na porta daquele sepulcro, aleluia, ele estava ali com o seu corpo carnal todo curado. Não tinha mais nenhuma maleta, mais nenhuma enfermidade, nenhum problema, nem nada. Quando Deus nos chama, quando Deus nos outorga, quando Deus trabalha sobre nossas vidas e começa a fazer o mover, Deus ele zera tudo, sabe? Aleluia, quando você é formado no computador, ali está o hard disk dele, mas ele vai ser passado planejado. Não fica nada anterior, está escondido. Mas o novo é bem saudável, vem rolando lisinho, e é uma bênção. Ele pensando em ti, ele quer mudar a tua, aleluia, a tua vida, ele quer mudar o teu pensamento, ele quer mudar o teu ser, ele quer te dizer que você é mais do que vencedor, que você, aleluia, é escolhido do Senhor para marchar diante da presença dele. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu arranco você do sepulcro hoje e coloco coisas novas no Senhor. Quando estamos por baixo, nem nós, estou sendo sincero, nem nós mesmo cremos em nós. Tem um tempo em nossas vidas que nós entramos num período, não vou nem dizer down, mas entramos num período de tanta negatividade, que nós achamos que tudo está perdido. Mas a culpa não é de Deus, a culpa não é da fé, a culpa não é da perseguição. É um tempo que Deus tem que fazer com o homem. Cada um das que estamos aqui, imagine se não tivesse um tempo difícil na sua vida, você que se converteu, para vir buscar o Senhor. Buscamos porque sentimos às vezes um vazio, buscamos porque a vida está uma derrota, buscamos porque não conseguimos nem dormir, buscamos por casamento, por filho, por mãe, por enfermidade, por várias coisas, mas nós só buscamos a Deus quando estamos na prova. Ninguém chega na porta e fala: pastor, ganhei na loteria, estou abençoado, sou milionário, e eu senti agora que eu estou rico de mim. Mentira. Só buscamos ao Senhor quando estamos na pior. Só clamamos ao Senhor quando estamos, aleluia, pensando que tudo para nós acabou. Eu sempre disse aqui no altar: irmão, busca o Senhor. Às vezes você tem força, você não quer vir no culto, um dia você não tem força, um dia Deus coloca enfermidade em você, para lá no hospital você dizer: ai Deus, se eu tivesse força, eu ia para a igreja, e Deus vai levantar alguém, você vai sentir a força.
Deus tem olhado para nós a cada dia, meu querido. Deus tem olhado para você a cada dia, minha querida. E Ele tem olhado para você, e o desejo de Deus é abençoar a sua vida, abençoar seus filhos, abençoar a sua casa. Só que Deus não pode fazer da maneira dele e na hora que Ele quer, porque senão ficamos mal acostumados. Já pensou, aleluia? Quando chega para Deus, Senhor, eu quero andar de Corolla 2025. Deus, aleluia, eu quero andar no Dama. Ah, Senhor, estou cansado. Eu quero sim, aleluia, ir naquela academia da Vida Brasil, onde só tem, aleluia, quem e bares. Senhor, eu quero levantar a alta sociedade, digno no bolso, Senhor, ser o bombadão da cidade. Senhor, maravilha, aleluia. Ele não vai querer saber do Senhor, carro bom, dente cheio, casa boa, só nada da sociedade, não. Aí Deus quebra o homem. E quando Deus quebra, nós que somos próprios só temos recurso, buscar o Senhor. Tem hora que chegamos aos pés do Senhor, que nosso coração parece que vai sair pela boca. Nós chegamos a Deus e perguntamos, Senhor, por que tudo isso comigo? Mas na verdade não é só tudo isso com você, é Deus experimentando até onde vai a tua fé. Você já notou que passamos por luta, passamos por desaforos, passamos por separações, passamos por humilhações, aleluia, e a nossa pressão continua a mesma, aleluia, o nosso coração continua o mesmo, porque Deus é grande. Aleluia, Jesus. Tem pessoa correndo de parquezinho já não bate as bocas. Tinha um homem na rua de casa, na frente ali, aleluia, que ele fumava uma caipora. Não vou nem falar onde. Parece no mercado. Diz que ele foi no hospital fazer um check-up. Você deu para o médico olhou para ele e disse: não estou me sentindo bem, doutor. O médico olhou para você: você não está se sentindo bem porque o senhor está com câncer. Olha que as pessoas que ele estava com câncer, o projeto da cadeira bateu o que é morto. E olha quantas provas você passa. Olha quantas lutas você passa. Olha quanto de sabores você passa. E o Senhor tem guardado você aí vivinho para a glória do Senhor Jesus. Quando eu olho para essa palavra, aleluia, eu brinco dizendo: Lázaro teve 4 dias de velha, sem ninguém encher o saco dele, num segundo só ele e Deus. Esse tempo que Deus nos chama, nos comissiona. E Ele fala conosco agora: eu quero falar com você. E quando Deus resolve falar conosco, as portas se fecham, as luzes se apagam, todo o som, e ficamos somente nós e Deus. Aí quando você acha que é o diabo não pode. É Deus. É Deus. E a bênção do Senhor, ela é acondicionada a cada um que busca. Mas Joyce, as horas se avançam.